Fala, galera alvinegra, aqui ao meu lado estamos 3 treinadores de modalidades diferentes numa semana muito decisiva, semana de estreia para uns, de decisão para outros e de uma competição muito importante para outros. Ao meu lado, Jorge Vitor, treinador do futebol feminino, David Hudson, treinador do futsal e Álvaro Martins, treinador do Sub-17. É um prazer receber aqui vocês no Vozão TV, falar um pouco de cada modalidade, né? Hoje o Ceará não é só feito de futebol profissional, mas também tem outras modalidades, outras categorias. E eu vou começar vendendo assim o meu peixe, que é o futebol feminino. Professor, você é um recém-contratado, né? Você vai ser a sua primeira competição oficial, né? Já teve uns amistosos por aí, mas jogo oficial vai ser o primeiro. Como é que está sendo essa preparação para a estreia contra o América de Natal? Mariana, a preparação tem sido muito boa. Desde que eu cheguei e diante de algumas mudanças que nós fizemos, nós temos trabalhado bastante, todos os dias, incansavelmente, seja no campo, seja na musculação, seja com reuniões de vídeo para o desenvolvimento da equipe e para nos preparar para essa competição que é tão importante para nós. Quando a gente recebe a programação, né, seja do futsal, seja da base, ou seja do feminino, a gente vê muito uma mescla de ou 2 períodos, como o futsal, que tem até um boletim que saiu recentemente, ou treino começa na academia, termina no campo. É importante ter todo esse trabalho, né, o técnico-tático, como a gente chama, né? E como exemplo disso, a gente cita que, por exemplo, pelo menos 2 vezes na semana nós temos momentos de vídeo, academia, depois e campo. Então, nós utilizamos normalmente um período do dia para trabalhar e aí fazemos tudo no mesmo momento para que a equipe tenha sempre consciência do próprio jogo que ela propõe a se fazer e dos adversários, que também é um momento de conversar sobre os adversários, mostrar o que eles fazem de bom ou situações que nós podemos explorar. O professor David já estreou esse ano, mas o jogo de domingo é uma decisão, né? Pela Copa do Brasil, a gente fez um bom resultado no primeiro jogo, mas não tem nada ganho, tem que jogar para vencer. Lembrando que o futsal, nessa competição da Copa do Brasil, se venceu por 5-2, o Sampaio, me corrija se eu estiver errada. Certo. Se perder no tempo normal, vai para as prorrogações, mas se vencer ou empatar por qualquer placar, a gente avança de fase. Como é que é trabalhar tendo essa vantagem, mas manter os seus atletas com o pé no chão? Mário, prazer estar falando com vocês aqui. Olha, a gente sabe, principalmente que a Copa do Brasil, ela é uma competição que não permite erros, né? Não permite acomodação. E a gente entende também que futsal é um jogo muito difícil de sair empate, né? Até pelas circunstâncias do jogo, geralmente os técnicos vão usar um goleiro linha ou para atacar ou para defender, né? Depende, se estiver ganhando, né, para defender, se estiver perdendo, para atacar. Geralmente isso acontece, por isso que é muito difícil o empate. Então a gente sempre entra para vencer, né? Lá já passou, a gente sabe que será um outro jogo aqui. O placar de 5-2, para muita gente é uma goleada, mas para a gente sabe que não é, no futsal isso é normal, né? Então tá sempre entendendo que o nosso próximo passo vai ser sempre o jogo mais importante. Você falou algo muito importante para quem não acompanha muito o futsal, né? No futebol, também me corrija se eu estiver errado, quando a gente abre uma vantagem de 5-2, seja no feminino, ou seja na base, ou seja no profissional, quando a gente abre uma vantagem de 5-2, a gente tem um pouquinho mais de segurança, a gente tem 3 gols ali de segurança. Mas no futsal isso é comum, as partidas serem com essas goleadas, né? Até pelo fator que eu citei do gol linha, né? Que tanto você pode fazer um gol como pode tomar a qualquer momento, né? A defesa fica vulnerável. Porém, se tem que entender também que a vantagem de 3 gols dentro do jogo é uma coisa, né? E quando passa para outro jogo, essa vantagem acaba, ela fica só de um gol, né? Se a gente perder de 1-0, vai para prorrogação. Então, ela foi embora, essa vantagem, né? Por isso que o jogo é igual. É verdade. Professor Álvaro Martins, do nosso Sub-17, que já saiu, já voltou, já foi analista de desempenho, já foi treinador do Sub-15, do Sub-13 e agora do Sub-17. Como é para você retornar ao Ceará? Está assumindo uma categoria, né, uma modalidade de base, Sub-17, num Campeonato Brasileiro, onde eu vi aqui que essa primeira fase, como a gente diz, é só pedreira, né? A gente pegou o Atlético Goianiense, vai pegar Flamengo, mas tem Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo. Como é para você treinar essa garotada
e já abrir a mente deles de que daqui a um tempo eles vão estar no profissional, como já tem alguns aí, mas a gente vai deixar para falar daqui a pouco. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Nação Alvinegra. Primeiro, uma satisfação enorme voltar aqui para o Ceará, né? Foi o clube que me acolheu na minha casa, né? Todas as minhas outras experiências tinham sido fora, e aqui em Fortaleza foi o Ceará que me acolheu, que me abriu as portas. E é uma satisfação enorme voltar para cá e bem, né? Então, nós no 17 temos aí essas pedreiras, né? Realmente é uma fase de grupo dificílima. A gente está falando de times, né, dos maiores do Brasil ali naquele grupo, e a gente vai batalhar para a classificação, né? Mas sendo o 17, eu não acredito que o nosso principal sucesso seja baseado única e exclusivamente na classificação, né? E digo isso do time que agora é o líder do grupo, né? Mas realmente o sucesso não vem da classificação, o sucesso vem de conseguir que mais jogadores tenham esse desempenho que vem tendo o Davi e o João Vitor, né, do ano 2004, mas também vários outros que já tiveram aqui, o Arthur, o Raul, o Felipe, né, os que estão chegando também. E eu acho que o nosso sucesso é pensar dessa forma e tentar formar esses jogadores, aproveitar essa competição dificílima para preparar os jogadores para servirem o profissional no futuro breve. É importante você falar isso porque cada modalidade, cada categoria, vocês têm uma projeção diferente, né? No profissional, por exemplo, a gente joga literalmente para vencer. É vencer, ser campeão. E numa base, vencer talvez não seja a coisa superior, a coisa suprema, né? Quanto mais para a gente, quanto mais atleta a gente puder revelar, melhor para a instituição, melhor para a base, mais reconhecimento a gente tem, né? Com certeza. Eu acredito, e foi onde, na base, é onde eu vivi praticamente todas as minhas experiências no futebol até agora. E com certeza ganhar é muito bom, mas o sucesso desses meninos aí, né, do Arthur, que eu convivi um pouco, do Felipe, é fantástico o que ele tem feito, do Davi e do João, que aí eu já convivi muito tempo, e é uma satisfação enorme. A gente, né, brinca com eles, o Davi treinou com a gente ontem, inclusive, e marcou o gol antes de ontem, né, o primeiro gol dele pelo profissional. E é uma satisfação enorme, né, porque esses meninos, queira ou não, a gente conhece a casa deles, né? Do Davi a gente conhece a casa, a gente conhece a mãe, o pai, o irmão, a irmã. Do João Vitor a gente conhece a realidade, e quando a gente ajuda eles e depois eles também ajudam o Ceará, eu acho que todo mundo ganha. É muito mais sucesso do que um troféu de sub-15 ou sub-17, é a gente conquistar isso aí para eles e eles conquistarem depois no profissional as coisas para o Ceará. Para vocês que estão assistindo entenderem um pouco como é essas competições que cada modalidade está participando, vou fazer um resumo até chegar lá no Álvaro de novo, que é daqui para lá. O feminino, a gente está na fase de grupos, temos 5 jogos, sendo 3 em casa e 2 fora. Ah, por que 3 em casa e 2 fora? Porque a gente saiu recentemente, né, está com um mês, 2 meses, o ranking da CBF da modalidade, e a gente é o melhor time cearense colocado. Então, esse ranking nos proporcionou essa vantagem. Para você, treinador Jorge Victor, como é trabalhar sabendo que jogar em casa é importante, porque a gente conhece o campo, embora a gente não conta com a torcida, mas a gente conta com o fator campo, estrutura, ser perto, logística. Como é que você está trabalhando a sua equipe para essa sequência de jogos? Essa questão de jogar 3 jogos em casa é muito bom, porque além de ser no lugar que nós já conhecemos, é uma questão de facilidade logística que hoje, principalmente no momento de pandemia, está muito dificultada, mesmo sendo adversários nordestinos. Isso interfere na preparação, de que a equipe precisa ter consciência de que jogos em casa são jogos determinantes para a nossa classificação. Então, eu disse para elas que nossos 3 primeiros jogos são os mais importantes. Desses 3, 2 são em casa. Nós precisamos vencer os jogos em casa, porque eles vão dar a cara do nosso grupo e, principalmente, se nós vencermos todos os jogos em casa, nós vamos tirar pontos dos nossos adversários diretos. Isso vai nos dar a condição de, na próxima fase, se tudo der certo e nós vamos conseguir, estar na primeiro pote e aí já ter o segundo jogo em casa, enfrentar um adversário que seja um terceiro colocado ou um segundo colocado de outro grupo. Então, todo esse processo de entender a importância de cada jogo, né? O David falou agora há pouco de viver cada jogo tem a sua importância, mas os jogos em casa, eles têm um valor a mais
e também porque nós usamos que nos nossos domínios nós mandamos. É isso aí. Só para dar uma resumida, no nosso site, sarasc.com, vocês conseguem ter mais informações, mas só para resumir, o feminino, o Campeonato Brasileiro Série A2, vão passar os 2 primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores os 4 para fazer um quadrangular e os 2 melhores terceiro colocados para a gente conseguir fazer uma chave, não é isso? São 6 grupos, então são 6 primeiros colocados, 6 segundos colocados e 4 melhores terceiros. Para formar 16 e aí oitavas de final. Oitavas de final, que já é um mata-mata. Sim. Falando em mata-mata, professor David está aí né? A gente vai jogar contra o Sampaio no domingo, nessa de mata-mata. Lembrando que ano passado, vamos voltar aí um pouquinho, não um ano, porque não faz tudo isso, a gente foi vice-campeão dessa competição, na primeira vez que a gente chegou na final. Então, a gente tem que tratar isso, lógico, a gente queria levantar a taça e tudo, mas a gente tem que tratar isso, como o Álvaro falou, né? Que às vezes não só ser campeão não é tudo. A gente tem a primeira vez que a gente chegar na final da competição e você ser vice-campeão depois de 10 anos que ficou parado, nós estamos aí há 3, 4 anos de retorno e só numa crescente, é muito importante também. Sem dúvida, né? A gente sabe, quem está no meio do esporte, seja qual for a modalidade ou qual for o campeonato, você chegar numa final é muito difícil, principalmente numa Copa do Brasil, que todos os jogos, né? No caso do futsal, são de mata-mata e geralmente você está sempre pegando os melhores do estado, né? Até chegar no eixo sul, que você vai pegando os melhores do país também. Para você ter ideia como é difícil, o bicampeão da Liga Nacional ano passado, o Pato, ele caiu, não chegou nem à semifinal, né? Então é um campeonato muito difícil, né? E outras vezes também eu já tive a oportunidade de participar, de chegar em outras 2 finais de Copa do Brasil, e uma delas a gente tirou o Atlântico, que na época era o 4º colocado da Liga, e a equipe que eu estava na época, Horizonte, nem da Liga participava, né? Então é um campeonato muito difícil, né? A competitividade é muito alta, então são sempre jogos assim, jogos que você tem que dar não só o possível, mais um pouquinho, né? Álvaro, já o Sub-17, queria uma pergunta assim, como a gente conversou nos bastidores aqui, me deu uma curiosidade. Você era analista de desempenho, hoje você é treinador. Como analista de desempenho, como você estuda os seus adversários? A gente vai pegar um Flamengo, tendo o primeiro jogo que a gente ganhou contra o Atlético Goianiense em casa, mas a gente vai pegar um Flamengo fora. Como é que você, como analista de desempenho, hoje você conta com a ajuda de outro analista, mas a sua visão de analista de desempenho ajuda a sua visão como treinador? Com certeza. A minha formação é praticamente toda em Portugal, né? E lá em Portugal se fala muito mais de um profissional do futebol do que de um analista, do preparador físico ou do treinador. E, queira ou não, todas as áreas estão associadas ao desempenho, né? Lógico que a parte da análise de jogo tem um viés tático muito mais presente, né? Técnico também, muito mais presente do que o físico, por exemplo, mas com certeza essas experiências que eu já tive me fazem, né, ver o jogo de uma forma mais específica, talvez um pouquinho melhor. E a gente com certeza já estudou o Flamengo, né? Eles jogaram na segunda-feira contra o Palmeiras. E aí realmente a questão da gente afinar o que a gente achava que estava desafinado no jogo de sábado, nosso, que é mais importante do que o deles, né? E depois buscar alguns detalhes que a gente possa explorar dentro da nossa forma de jogar, que vai trazer dificuldades para o Flamengo, né? Então, tudo é na base do estudo, né? Tem que trabalhar, tem que estudar 24 horas por dia. O professor Jorge Victor, quando chegou, a gente conversou logo nas primeiras semanas que ele chegou, ele falou: que bom que eu vou ter tempo para ter um tempo maior para treinar, né? Porque geralmente o técnico chega, já tem o jogo ali, ou já chega naquele alvoroço de sair um, entrou o outro, e já tem que assumir no meio da competição. Você chegou no início para iniciar tudo. O quanto isso é importante para o seu trabalho e para você chegar no domingo em campo já com o time? Ó, meu time, pelo que eu vi aqui nesses 2 meses, mais ou menos. Um mês e meio. Um mês e meio. Meu time titular, ou meu time que eu sinto que vai assim, iniciar, não só titular, porque todo mundo vai jogar, vai ser esse aqui. Como foi importante você ter esse tempo de preparação?
Eu avalio que esse tempo de preparação ele foi importante sobre 2 aspectos. O primeiro é até fora do campo, que é primeiro entender como funciona o Clube Ceará, como funciona a equipe feminina do Ceará, porque por vezes a gente pode achar que o trabalho é apenas do campo, mas muitas vezes o trabalho fora do campo se mostra mais importante no início do que dentro do campo. Claro que desde que eu cheguei nós estamos treinando, mas também conto com outros profissionais que já estavam na casa, preparador físico, auxiliar técnico, preparador de goleiras, fisioterapeuta. Então, eu primeiro queria entender como funcionam as coisas, costumes, ideias, como era feito. Já tinha feito análises da equipe antes mesmo de chegar. E depois, o segundo ponto, a importância é ter um ponto de que, a partir do momento de eu entender tudo como funciona e daquilo que eu imagino que é o caminho que nós devemos seguir, começar a implantar tudo isso. E aí, tendo 1 mês e meio, como nós tivemos, 6 semanas para preparar, eu consegui colocar as ideias, não todas ainda, mas grande parte delas, e principalmente colocar, exercitar e testá-las. Fizemos 3 amistosos contra equipes masculinas, o que nos deu uma experiência muito interessante, um nível de dificuldade muito alto, mas eu acho que é assim, com grandes dificuldades, a gente vai forjando uma grande equipe. Em contrapartida, o professor David também está aí desde o início, mas na próxima semana já vai ter outra competição simultânea. Então, paralelo a isso, a gente tem uma decisão que a gente vai passar, com fé em Deus, a gente vai passar na Copa do Brasil, então vai chegar um momento que a gente vai jogar 2 competições ao mesmo tempo. E aí, nos bastidores também, eu falei, professor, só vai ter um time B, né, como a gente chama na linguagem do futebol, não por ser reserva, mas um segundo time, ou você vai trabalhar com o mesmo? Ele, mas vou trabalhar com o mesmo, como a gente fez ano passado. Como é que você vai trabalhar para não termos problemas com contusões, desgaste físico, desgaste mental e emocional, porque vão ter muitas viagens? Como é que você vai trabalhar o seu elenco para chegar num certo ponto e ter 2 competições simultâneas simultâneas? Como eu falei, né? A prioridade vai ser sempre o próximo jogo, né? E para isso a gente tem, né, um elenco aí com 18 atletas, todos com condições de jogar, né? Isso que é o mais importante, a briga, entre aspas, para estar na relação, ela é muito grande, né? Para você ver o nível deles, como é parecido, né? E que eu sempre falo para eles, vai ter oportunidade para todo mundo, vai ter espaço para todo mundo tem que entender o quanto é importante para o grupo, porque hoje o cara não está na relação e amanhã ele pode estar no primeiro quarteto, né? O futsal hoje não tem um titular absoluto, né? São muitos titulares. Não, principalmente quando você pega uma carga de competição assim, jogos em cima de jogos, viagens, né? 2 competições ou 3, né? E como você tem 18 atletas, você deixa claro que você vai colocar sempre o seu melhor para o jogo, né? Então todo mundo tem que estar preparado para isso e eu acredito que a gente já esteja habituado a esse tipo de coisa, né? Então, um está mais desgastado que o outro, a gente vai colocando, dando oportunidade para o outro e sem perder a qualidade, sem que o time caia, né? Principalmente no aspecto tático, né? Porque quando o físico começa a cair, aí é a hora do que está melhor fisicamente entrar e jogar e taticamente a gente não vai cair porque a gente já treina dessa forma. E o futsal, ele te propõe isso, né? Diferente das outras modalidades, não tem muito titular e reserva, né? Porque a qualquer momento sai um, entra outro, sai um. Quem não entende de futsal, que vai pro jogo de futsal, a primeira vez fica zonzo até entender o processo. E tem a questão do goleiro linha. Às vezes o goleiro vai, sai para jogar e o da linha vai pro gol. Então, assim, é muito dinâmico o futsal e ele te permite isso, né? Exatamente. E eu adoro esse tipo de situação, né? Porque você consegue ter muitas mudanças dentro do jogo, né? Então, claro que tudo é treinável, né? Tudo isso é treinável e vai acontecer. Mas é diferente do futebol, que às vezes você tem que manter ali um jogador estando mal ou não, né? E no futsal não, às vezes o cara não está no dia dele, não está bem, mas tem um outro ali que está. Num jogo ele resolve, num jogo ele não entra, no outro ele resolve. No outro ele resolve e assim vai. E você não. O mais importante que eu vejo nisso é você não deixar cair o nível de competitividade, né? O time está sempre com a intensidade alta, sempre, né, propondo o seu melhor. Em falar em nível e competitividade, o Álvaro, como a gente falou aqui no começo dessa entrevista, ele esteve no Ceará, né? Iniciou como analista de desempenho até se tornar treinador
de outras categorias, sub-13, 15, né, por aí. Auxiliado 13. Auxiliado depois... 13 e tal, e ele passou por isso. E nessas passagens dele, vocês sabem que a gente teve 2 atletas que foram convocados para a seleção brasileira, que é o David e o João Vitor, que hoje integram a equipe profissional, que estão ali ajudando nesse campeonato cearense, porque a gente também está jogando muita competição simultânea. Como é que vocês, aí eu estendo, o Álvaro responde e vocês também, se quiserem dar uma palavra, como é que vocês, como treinadores, conseguem olhar para um atleta ou para um atleta e ver, olha, essa daqui é destaque, esse aqui pode dar bom fruto, esse aqui pode ser uma revelação, esse aqui pode jogar na Seleção Brasileira de Futsal, essa daqui também pode ir para um time do exterior. Como é que vocês conseguem ter essa visão para que a gente consiga chegar no momento que teremos 2 atletas convocados para a Seleção Brasileira, um atleta de base que joga na Europa, um atleta do futebol feminino que sai daqui para outro time grande? Como é que vocês conseguem ter essa visão? E para quem vocês repassam? É para um supervisor? É para o presidente? É para um coordenador? Como é que é essa conversa de vocês? Então, dentro da própria equipe, é natural que hajam diferenças de nível de desempenho, né? O João a gente conhece desde que ele tinha 14 anos e ele não chegou ao clube voando, né? Ele não chegou ao clube voando, chegou bem e aos poucos foi buscando o espaço dele. Se não me engano, até estreou no Sub-15 contra o Floresta, que a gente ganhou com o gol dele. Mas o Davi a gente já conhece desde os 12 e o Robert também, né? O irmão do Davi. E dentro da equipe a gente consegue perceber assim que eles estão no nível acima. Agora, quando a gente começa a competir fora, e é o que tem sido realidade para nós nesses últimos anos, essas coisas passam a se tornar cada vez mais evidentes, né? E aí também é o termo comparativo exatamente para o próprio treinador da seleção selecioná-los ou não, né? Mas acho que quando a gente compete em alto nível, a gente consegue perceber ali de verdade quem é quem e em qual nível ele está. No sábado a gente vai jogar contra alguns jogadores da seleção, e nós mesmos temos alguns jogadores da seleção, e quem jogar perto deles está no nível lá. E se vai ser convocado ou não, a gente não sabe dizer porque tem poucas vagas, mas está no nível dos caras. E aí é processo. E como... Eu vou já trazer essa pergunta, porque eu também quero ter a visão do futebol feminino e a visão do futsal. Mas como essa convocação, né, esse destaque, não subir a cabeça de um atleta que ainda é muito novo? Como vocês trabalham esse lado também emocional? Porque às vezes o treinador ele tem que ser o pai, a mãe, porque estão tudo aqui dentro, tem que ser o pai, a mãe, o irmão, o psicólogo e o treinador também, né? Mari, eu acredito muito que a gente não pode ter um ambiente só de aplausos, né? No futebol profissional, acredito que eles vão viver muito mais isso, porque, né, vem o reconhecimento financeiro, né, vem uma estabilidade para a vida no geral, mas na base eu acho que ele ainda tem que viver um ambiente um pouquinho dificultoso para ele, porque não é uma realidade que a vida dele vai se resolver numa convocação, né? Até porque a gente tem muitos exemplos de jogadores convocados no 15 e no 17 que não se tornam uma realidade no futebol profissional. Então, eu acho que parte desse princípio a gente está avisando ele e eventualmente punindo ou instruindo, dependendo do comportamento que ele venha a ter, né? Professor Jorge, sua visão de ver uma destaque no futebol feminino, como você passa isso adiante? Com quem você conversa isso para que, olha, essa menina aí pode dar um bom fruto, essa menina aí a gente pode trabalhar com ela de uma forma que daqui a um tempo o Ceará vai ganhar visibilidade. Para quem você... Como é que começa essa conversa depois que você vê o destaque dessa atleta em campo? Aqui, especificamente no Ceará, nós temos um coordenador técnico. No caso, é o César Molina, então, e ele acompanha as atividades diárias, então eu estou nesse contato com ele todos os dias. Ele também tem muita experiência em futebol feminino, então ele já lidou com muitos atletas de nível de seleção, então ele também reconhece atletas de grande nível. E muitas vezes é notório porque a atleta que normalmente alcança uma convocação, ela já se destaca primeiro dentro do próprio clube, no próprio grupo, começa a se destacar em competições, como o Álvaro disse, principalmente nos grandes jogos, que é onde que vai mostrar mesmo em qual nível o atleta está. Depois do César, que nós temos aqui como coordenador técnico, eu tenho como diretor direto, que está comigo também diariamente, o Rodrigo Rocha,
E se for um caso que nós precisamos agir mais rápido ainda, eu vou acionar Eduardo Arruda para que assim a gente resolva ainda mais rápido, já que seria um caso de um atleta com um expoente muito alto. Eu estou falando isso porque a gente já teve atletas que passaram por aqui, como a Fátima Dutra, que estão jogando no futebol da Europa, tá jogando em Portugal. Então, passaram por aqui, se destacaram aqui no Ceará e foram para fora. Então, isso dá uma visibilidade para a modalidade, para a instituição como um todo. O professor David também é esse sentido de trabalho também, destaca, fala ali com o segundo, conversa ali, chama para conversar, olha, vamos ficar de olho naquele, porque a gente também já teve atletas que saíram daqui para outros times e que trouxe visibilidade, que são também times reconhecidos na categoria, na modalidade. Isso é importante para a instituição também, né? Sem dúvida, é importantíssimo, né? E no meu caso, né, que eu sou do adulto, eu procuro sempre estar conversando com os técnicos da base, né? Tenho muitos amigos treinadores da base e eles sempre ficam falando, olha fulano, olha cicrano. E aí eu procuro nas finais ir aos jogos, porque eu acho que a final mostra muitas situações, né? Principalmente você lidar com pressão, mesmo sendo novo, e lidar com o nível maior do jogo, que são os jogos finais, né? E a gente observa e quando a gente traz um jovem jogador, assim, por exemplo, para o plantel do adulto, a gente vai vendo, né, as outras situações, como a fome, o que é que esse jogador quer, será que ele quer ser jogador mesmo? Será que ele pensa mais alto, ele quer ir embora, ele quer ir para a Europa, que é o sonho da maioria dos jogadores de futsal, é jogar uma Liga Nacional e ir para a Europa, que hoje já consegue, né, dar uma vida mais bacana para o atleta. Então, a gente vai vendo isso, né? Porque às vezes o menino tem muito talento no Ceará, hoje mesmo, no futsal cearense, tem um menino que tem muito talento, mas ele não quer. Então, não adianta para que esse talento todo se ele não quer. Não é o desejo dele. Então, são uma soma de situações, de fatores que dá, por exemplo, às vezes eu tenho uma conversa com um técnico do Corinthians e ele me pergunta, é aquele jogador lá, David, que ele é bom, ele não é? Você já ouviu falar de fulano? Tem futuro, não tem? Né? E aí, para a gente passar essa informação, que é uma informação de muita responsabilidade, a gente tem que conhecer a fundo o atleta. Até porque, diferente do próprio profissional, do futebol, o futsal, às vezes, pelo menos aqui, né, e eu acredito que seja no país todo, o cara é jogador de futebol e tem a sua outra profissão. A gente tem aqui o João César, que é dentista. Isso. Então, tipo assim, às vezes o cara joga muito, às vezes está ali por hobby, às vezes está ali porque quer fazer o seu meio de vida, eu quero viver do futsal, eu quero viver dessa categoria, e às vezes está ali porque estou ali, eu sei jogar, eu me destaco, mas não é isso. Então, você também tem que conhecer não só o futsal, o futebol, o jogo, mas também o que ele quer, o que ele pretende, a projeção que ele tem na vida dele. Sem dúvida, até porque o futsal ele ainda não é total profissional, né? Ele é semi-profissional, pode-se dizer, né? Que acontece esses casos. E financeiramente ainda está muito aquém, né, do futebol, por exemplo, né? Mas ele é talvez um trampolim muito grande, né, para o próprio futebol. São muitos jogadores que saem do futsal, apesar de que eu acho que ainda é pouquíssimo explorado. Isso que é um outro tema, né? Eu acho que o futsal tem muito mais para dar para o futebol, né? Qualquer treinador de futebol, ele gosta de por exemplo, se tem um volante, ele vai querer um volante que passe bem, né? Que tenha uma tomada de decisão boa, que tenha senso de cobertura boa, que saiba jogar em espaço curto. Então, o futsal tem muita coisa para dar. Ontem mesmo eu estava conversando com o Saulo Mineiro, né? E ele foi atleta do Praia, que é uma das melhores bases do Brasil de futsal, até os 14 anos. Quer dizer, então tem muita coisa assim, tem né? Muitos atletas que saem do futsal, né? O Vina teve até uma matéria no Bolsa TV, quem quiser ir recordar também, fez um passeio ali pelo treino. Assim como na base, que a gente tem a escolinha na fábrica de craques, e muitos atletas que começam na base de pequenininho saem daqui da escolinha de futsal, né? Futebol de salão. E, tipo assim, olha, aquele menino ali é destaque do futebol de salão, vamos testar ele no futebol de campo. Então, é meio que integrado também. Acho que a valorização, ela tem que ser... Não, o Ceará valoriza demais o que a gente diz. Hoje não é um projeto, é uma realidade. Mas acho que o mundo, né, seja o telespectador, o torcedor, os próprios profissionais precisam ter um olhar mais clínico para essa modalidade. O que eu acho que tem acontecido no Ceará hoje. Eu acho que esse projeto do Ceará de base aí, né, futebol total, junto com o futsal, junto com a base em si do Ceará,
Eu acho que isso é uma visão futura, então é uma coisa muito bacana, né? E a gente tem outros exemplos em outros clubes, né? Tem Santos, Palmeiras, que já teve um futsal forte também, né? Vamos indo para a Espanha, a gente tem uma parceria, né? Tem parceria Barcelona. Então é uma coisa que eu acho que hoje o Ceará está bem na frente dos clubes nordestinos em relação a isso. Eu acho que é interessante falar também, porque quando você fala de grandes atletas, tem muitos aspectos que saltam aos olhos de treinadores e de pessoas em grandes atletas. Porque o grande atleta não é aquele que é o normal. Um grupo, 90% deles são de pessoas e atletas normais. São raros os grandes atletas. Então, o comportamento tático, técnico, físico e principalmente, que eu acho que faz muita diferença, mas muita, e que é o que você falou de fome, é o mental. Que é, como o Álvaro também disse, nos grandes jogos, saber jogar os grandes jogos, suportar a pressão e, principalmente, ter essa fome todos os dias. Que eu acho que é o que faz o grande atleta ser tão diferente, é a fome de todo dia. Ele saber jogar o jogo com menor expressão e saber jogar um clássico na mesma grandiosidade sem... vamos trazer a expressão de boleiro sem pipocar. E saber jogar o treino de segunda-feira, e saber jogar o treino de terça-feira. Treino, eu quero é jogar. Só que às vezes tem eu quero só jogar, eu quero treinar, não, eu quero só jogar. Não, saber assumir aquilo como uma responsabilidade de vida, né? Que você está se responsabilizando com o seu professor, com seus companheiros, e se entregar para em campo também se entregar. Isso acontece muito na base, né, Álvaro? Assim, os meninos, por isso que eu falei de trabalhar a mentalidade, como é que você trabalha para ele não chegar e achar que já eu fui para a seleção, eu sou... Trabalhar e dizer, foi para a seleção, beleza, fruto do seu trabalho, mas pezinho no chão, porque tem muito caminho a percorrer, você só tem 15, 16, 17 anos, ainda tem uma jornada, precisa trabalhar isso também, né? Claro, é mais ou menos por aí o processo natural das coisas, né? Se ele largar o que ele fez, né? O trabalho que ele faz, no primeiro sucesso que ele tiver, acabou. Porque futebol ele vai jogar até os 35, 40 anos e todos os dias, e dependendo do que tu fez ontem, tu vai ter que ganhar amanhã. É como a gente tinha um auxiliar técnico, era o Caio Cunha, ele era o auxiliar técnico na época do Chamusca. Ele sempre falava, sempre viu com umas frases de filosofia, falava, o jogo das nossas vidas são os próximos 3 pontos, né? Sempre é o próximo. A gente ganhou hoje, ou a gente perdeu, a gente empatou, mas o da vida é o próximo, e é o próximo, como o professor David falou, né? Que você sempre tem que pensar no jogo seguinte. Não pode... O resultado que ele fez no primeiro jogo, acabou. Foi ali no primeiro jogo. Agora, o próximo, ele perder, vai para a prorrogação. Ele não tem mais a vantagem. Então, é sempre pensar à frente, né? E o interessante pensar, e o que o David trouxe da questão do futsal, do futebol total, da transição do futsal, e que o Álvaro trouxe, é que, principalmente o atleta, quando ele tem essas situações de sucesso, a estabilidade dele, eu acredito que é muito influenciada pelo processo que ele vive todos os dias, antes do sucesso. Não, se o processo até o sucesso já foi de muito aplauso, de sem dificuldades, pode ser que ele já esteja mal acostumado. Agora, se ele teve um processo contínuo, produzido principalmente pelo clube, com o departamento de psicologia, departamento de assistência social, que mostrou a ele a possibilidade do sucesso e do insucesso, ele vai estar pronto. Se eu pudesse, eu passava o dia todinho passando com esses caras aqui, que é a aula de futebol que a gente tem aqui gratuitamente. Antes de eu agradecer a presença de vocês, vamos só recapitular. Futebol feminino estreia nesse domingo, dia 16 de maio, às 15 horas, lá no estádio Franzé Moraes contra o América Mineiro, o América de Natal, correto? Correto. O futsal tem o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Sampaio Araioses, né? Isso. Lá do Piauí? Piauí, por ali, fronteira, né? Na realidade o time é do Maranhão, mas joga na Parnaíba, joga, né? No Piauí. Pronto. No domingo, às 10 horas da manhã, aqui no nosso ginásio, em Porangabuçu. E aí a base vai para o Rio de Janeiro. Viaja quando, Álvaro? Amanhã cedo. Amanhã cedo, que é sexta, o jogo é no sábado, lá na Gávea, contra o Flamengo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Exato. E aí a próxima competição que tem prevista para o Sub-17 é o estadual, mas ainda não tem muita definição. Não sabemos quando vai ser. Mas que vai ter estadual esse ano. Acredito que sim. E o feminino estadual só no final do ano, mais ou menos, né? Exatamente. E bom falar que no caso do feminino e no caso do Sub-17, os dois jogos têm transmissão gratuita pela internet. Isso. Então você vende o peixe, encontra essa informação
nas redes sociais do Vozão. cearaec.com. É muito legal também falar isso da transmissão, que isso incentiva, né, a galera a assistir, a entender a modalidade, a apoiar as meninas, a apoiar a base, a apoiar o futsal, que também tem transmissão aí pela Federação Brasileira, que é CBFS, né? E muito bacana. Obrigada aí, professor. Aqui, ó, para vender o peixe aqui, ó, cearaec.com. Gente, obrigada por esse bate-papo. Para mim foi muito prazeroso entender um pouco mais de cada categoria, de cada modalidade e ver o quanto o Ceará só cresce, seja no feminino, seja no futsal, seja na base. E que seja daí em diante. Desejo sorte, boa viagem ao Álvaro. Aqui os dois ficam em casa, jogar em casa, boa viagem, bom jogo contra o Flamengo. Bom jogo, boa decisão, professor. Vamos aí rumo ao título agora dessa vez, se Deus quiser. Deus. E boa competição aí contra o América, boa estreia, seja bem-vindo. E que a gente consiga grandes frutos também com o futebol feminino. Rumo ao acesso. Rumo ao acesso. Rumo à Série A1 agora, né? Ó. Se Deus quiser. Gente, obrigada. Para mais informações, acesse cearaec.com. Finish.